Oi, terceiro ano, tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar uma pausa nos nossos conteúdos da apostila para relembrar um outro conteúdo, que são as continhas de adição com recurso. Lembra aquela que a prof trabalhava com vocês lá no final da aula? Aquela continha que o número sobe para a casinha do lado? Pois então, nós vamos relembrar esse conteúdo antes de darmos continuidade com a nossa apostila. Então, fiquem com os vídeos a seguir e eu já volto. Olá, galera! Tudo tranquilo? Hoje a nossa aula é sobre a adição com reagrupamento, que também pode ser chamada de adição com trocas. Esses nomes parecem um pouco estranhos, não é? É chamada assim porque em determinados momentos da conta, alguns números trocam de casas. Calma, vocês já vão entender por que isso acontece. Já sabemos em quais situações o cálculo da adição é utilizado. Na adição com reagrupamento, utilizamos um recurso muito importante no cálculo, a troca. Querem ver só? O senhor Lobão está ajudando a contar alguns animais na fazenda da vovó Nina. Ele me passou alguns números e precisamos somá-los para saber exatamente quantas aves há na fazenda. Bom, são 126 aves brancas e 187 aves marrons. Faremos então o seguinte cálculo: 126 mais 187. Para armar essa conta, lembre-se de estar atento à ordem de cada um dos algarismos do numeral. Isso é muito importante. Veja lá. Nós já aprendemos com o Sr. Lobão como armar o cálculo. Vocês se lembram? Se não, é bom consultar, hein? Voltando ao cálculo, o que será que tem de diferente nessa conta? Vamos ver. Espera! Que tal deixarmos mais divertido? Imagine que cada algarismo mora em uma casa na vizinhança. Na casa da unidade, no andar de cima, está o número 6 e no andar de baixo, o número 7. Lembre-se, sempre começamos o cálculo pela unidade. Somamos esses números e o resultado é 13. Para colocar o resultado, sabemos que o 13 não cabe na casa da unidade. Decompondo o 13, descobrimos que ele representa uma dezena e 3 unidades, certo? Sabendo disso, o 3 continua morando na casa da unidade. E o que fazemos com uma dezena? Pois então, é exatamente nessa hora que o 1 sobe. Ele equivale a 10 unidades, ou uma dezena. Por isso, não pode mais morar na casa das unidades, passando então a fazer parte da casa das dezenas. Para não atrapalhar o restante do cálculo, colocamos o 1 na parte superior da soma. Somamos os números que moram na casa da dezena, que são o 2 e o 8. Vamos somar então 2 dezenas com 8 dezenas. O resultado? 10 dezenas! 10 dezenas equivalem a uma centena, não é mesmo? Mas espere! Não podemos esquecer de somar o 1 a esse número. Aquele que virou dezena, lembra? Temos então uma centena e uma dezena. Quem é dezena continua morando nessa casa. Agora, quem é centena tem que subir, né? Só falta somar os algarismos na casa da centena, hein? Temos uma centena no andar de cima para somar com uma centena no andar de baixo. O resultado é 2. Nunca se esqueça de somar a centena que subiu também, ok? Com esse número, temos 3 centenas. 126 mais 187 dá 313! Não foi difícil, né, minha gente? Não deixem de treinar esses cálculos. Eu sei que vocês vão ficar feras em adição. Vejam só quem chegou! O Sr. Lobão sabe mesmo lidar com os bichos, hein? Bom, por hoje é só isso, galera! Fui!
Mateus, eu separei 18 brinquedos. E você? Eu separei 25. A mamãe vai ficar feliz. Vai sim. Bárbara, quantos brinquedos nós dois juntos vamos doar? É só fazer a adição. Veja só. Primeiro, vamos decompor os números 18 e 25. 18 é o mesmo que uma dezena e 8 unidades. 25 é o mesmo que 2 dezenas e 5 unidades. Depois, vamos representar esses números com material dourado. Aquele que a professora usa? Isso mesmo! Agora, vamos fazer a adição. Repare que, contando os cubinhos, o total é 13. Juntando 10 cubinhos, podemos trocá-los por uma barra. Por último, somamos as quantidades de barras e de cubinhos. Nesse caso, temos 4 barras e 3 cubinhos. Isso é o mesmo que somar 4 dezenas e 3 unidades. Ou seja, 43 unidades. Portanto, juntos, vamos doar 43 brinquedos. Puxa, que legal! Agora vamos conhecer outra maneira de fazer essa conta. Vamos fazer a adição usando a decomposição. Como já vimos, 18 é o mesmo que uma dezena e 8 unidades. E 25 é o mesmo que 2 dezenas e 5 unidades. Ao somar as unidades, o resultado é 13. E ao somar as dezenas, o resultado é 3. Isso mesmo, você está indo bem. E como 3 unidades é o mesmo que uma dezena mais 3 unidades, nós temos 3 dezenas mais uma dezena, o que dá 4 dezenas. E 4 dezenas mais 3 unidades dá 43 unidades. Quer fazer essa adição de outro jeito? Mais um? É o último. Aqui vamos usar o algoritmo usual da adição. Começamos somando as unidades. 8 unidades mais 5 unidades é igual a 13 unidades. Como 13 unidades é o mesmo que uma dezena mais 3 unidades, temos de indicar 3 unidades na coluna das unidades e acrescentar uma dezena na coluna das dezenas. Agora você continua. Bom, uma dezena mais uma dezena mais 2 dezenas é igual a 4 dezenas. Mais 3 unidades é igual a 43 unidades. Muito bem! Aprendeu a fazer essa adição, Mateus? Claro! Mas o mais legal é que vamos doar 43 brinquedos. Oi, galerinha! Voltei. E aí, relembraram como faz as continhas de adição com recurso? Eu tenho certeza que sim. Então, agora, nós vamos para as atividades. E para fazer as nossas atividades, nós vamos usar o caderno. Vamos relembrar um pouquinho de que forma nós usamos o caderno? Vamos lá. Bom, dentro do nosso caderno, nós não podemos esquecer do quê? Do cabeçalho. Mas, prof, o que é o cabeçalho? Bom, o cabeçalho é aquele início que a gente coloca lá, Colégio Anchieta, Paranaguá, e a data em que você vai copiar a atividade. Além disso, devemos sempre lembrar de escrever na linha. Sim, botar todas as letrinhas encostadinhas na linha, nem acima, nem abaixo. Devemos sempre respeitar as margens. E o que são as margens? As margens são aquelas linhas que tem do lado do caderno. Geralmente, elas são de cor diferente. Em alguns cadernos, as margens são vermelhas, em outras, num azul um pouquinho diferente da linha. Então, a gente sempre deve respeitar a margem do lado esquerdo, é onde nós começamos a escrever, e só podemos escrever até a margem do lado direito. Não podemos esquecer dos parágrafos. Lembra que os parágrafos é aquele espaço do dedinho que a gente coloca lá no comecinho da linha para começar a escrever também.
Não podemos esquecer da letra maiúscula no início das frases e em substantivos próprios. Não podemos esquecer dos sinais de pontuação, ponto final, vírgula, ponto de interrogação para pergunta, ponto de exclamação e etc. E devemos sempre caprichar na letra, cuidando do nosso material, aí fazendo as atividades com capricho, porque depois, se não a letra não tiver caprichada, a prof não consegue corrigir, né? Então, capricha aí na letra e cuida do seu material. Vamos lá. Então, aqui, ó, a prof trouxe para vocês uma folha de caderno de linhas, de caderno de português, ciências, história. Por quê? Porque os cadernos de matemática, eles apresentam vários tipos de folha. Tem caderno de matemática, por exemplo, que não tem margem. Tem caderno que o quadradinho é pequenininho. Tem caderno que o quadrado é grande. Então, a prof trouxe aqui de exemplo uma folha de caderno normal, de linhas, mas você vai copiar no seu caderno de matemática as atividades, ok? Então, vamos entender um pouquinho aqui sobre o que a prof falou, sobre como copiar no caderno. Bom, então aqui no começo nós temos o cabeçalho, certo? Olha aqui, ó. Colégio Anchieta, Paranaguá e a data, né? O dia, o mês e o ano em que estamos. Aí vejam que a prof colocou aqui, ó, a margem. Aqui nessa folha que a prof trouxe de exemplo, a margem está na cor vermelha. Então, ó, olhem aqui no cabeçalho que a prof respeitou a margem, começando depois da margem esquerda, e a prof só vai escrever até a margem direita, ok? Aí a prof botou aqui, ó, o parágrafo, que é o espaço, ó, do dedinho quando a gente vai copiar, né? Vejam aqui que a prof deu o espaço do parágrafo, botou a pontuação, né? Então, ó, aí você vai copiar as atividades daqui para frente no seu caderno de matemática, ok? Se o seu caderno não tiver uma margem, você mesmo pode criar uma margem imaginária, deixando o espaço de um dedinho de cada lado da folha, tá bom? Então, vamos lá. Mãos à obra. Então, começar aí copiando no seu caderno com o cabeçalho, que diz lá, ó, Colégio Anchieta, Paranaguá. Aí você vai colocar aqui no lugar do xizinho, né, a data em que você está copiando essa atividade, o mês que estamos, que é o mês de maio, do ano de 2020. Aí a prof pulou aqui, ó, 2 linhas para não ficar amontoado, deu o espaço do dedinho do parágrafo e colocou aqui o número 1. Então, resolva os problemas. Ó, o sinal de pontuação, ó, a margem, né, dos 2 ladinhos. E agora vamos para a letra A. Num só dia, uma papelaria vendeu 138 lápis e 249 borrachas. Qual foi o total dos objetos vendidos neste dia? Então, vejam, ó, que a prof respeitou a margem aqui da esquerda, respeitou a margem da direita, ó, não passei da minha margem. E a prof pulou aqui, ó, 7 linhas para você fazer a sua continha. E sinalizou aqui, ó, escreveu resposta, 2 pontinhos para você colocar a resposta do seu problema. Sempre lembrando que o problema, ele traz uma pergunta. A pergunta aqui é, qual foi o total dos objetos vendidos neste dia? Então, você vai responder ali, o total dos objetos vendidos neste dia foi tanto. Ou foram vendidos tantos objetos neste dia. Sempre colocando a resposta completa, no início da resposta letra maiúscula, respeitando aqui a nossa margem, ok? Botando ponto final e assim por diante. Vamos lá. Letra B. Luana foi ao jardim colher flores. Ela colheu 135 flores amarelas e 149 flores brancas. Quantas flores ela colheu no total? Vejam bem aqui, ó. Aqui a palavra flores não coube na minha linha. Então, ó, para eu não passar da minha margem, eu separei a palavra flores com um tracinho e continuei na linha abaixo. Se no seu caderno couber na linha, você vai escrever até o final da linha, respeitando a margem. A prof aqui separou porque no caderno aqui da prof não coube.
mas você sempre vai escrever até o final da linha, respeitando a margem, tá bom? Então, aqui a prof pulou novamente 7 linhas para deixar o espaço para você resolver a continha. Sinalizou aqui com a resposta e lembrando que o problema traz uma pergunta. E a pergunta é: quantas flores ela colheu no total? Então, você vai responder: ela colheu tantas flores no total, ou Luana colheu tantas flores no total. No total, Luana colheu tantas flores. Sempre a resposta completa, com letra maiúscula, botando o sinal de pontuação. Aí a prof pula 2 linhas aqui para continuar na letra C, para a resposta não ficar grudada com o probleminha abaixo, ok? Letra C. Para alimentar os ursos de um zoológico, são necessários 295 kg de vegetais e 187 kg de frutas. Quantos quilogramas de alimento os ursos comem no total? Vejam aqui ó, que mais uma vez ó, a palavrinha necessários não coube na linha aqui da prof, então a prof separou, botando um Szinho para cada lado, porque os S's não podem ficar juntinhos. A prof separou aqui respeitando a margem. Se no seu caderno couber, você continua aí na linha até o final, tá bom? Veja que aqui ó, acabou o caderno da prof, mas a prof continuou, ó, pulou 2 linhas lá da folha anterior e mais as linhas daqui, né, que dá 7 no total para responder a continha. No seu caderno, você vai escrever até o final da página quanto couber. Não coube, deixa o espaço para continuar na outra página, ok? Sinalizei com a resposta, lembrando que o problema traz uma pergunta. Quantos quilogramas, né, os ursos comem no total? Então, vai colocar lá, os ursos comem tantos quilogramas de alimentos, né? Respondendo sempre com letra maiúscula, pontuação e etc. A prof deixou aqui também ó, 2 linhas para separar a resposta do próximo probleminha para não ficar tudo amontoado. Letra D. Manuel trabalha em uma padaria e assa 115 pães de manhã e 187 pães no final da tarde. Por dia, quantos pães essa padaria assa? Então, mais uma vez aqui, ó, respeitando as margens, pulando a quantidade de linhas, sinalizando a resposta. E o problema traz uma pergunta. Por dia, quantos pães essa padaria assa? Então, na sua resposta, você vai colocar: essa padaria assa tantos pães por dia, ou por dia, essa padaria assa tantos pães. Sempre a resposta completa, letra maiúscula, ponto final. Ok, galerinha? Aqui meu caderno acabou de novo, mas eu sempre vou pular 2 linhas para continuar, né, a próxima atividade. Aqui a gente tem agora o número 2, olha aqui o parágrafo para fazer o número 2, que é resolva as continhas. Então aqui ó, nós vamos ter várias continhas para você resolver. Então letra A, 147 mais 168. A prof pulou aqui 3 linhas para fazer a letra B. 285 mais 143, mais 3 linhas. C, 392 mais 237. Lembrando que aí no seu caderno de matemática são quadradinhos, cada quadradinho vale por uma linha, né? Letra D, 259 mais 165, 348 mais 275, 307 mais 127 e 425 mais 286. Lembrando então que essas continhas são de adição com recurso. Quando não couber, né, o número for maior que 9, não couber, a gente bota um número na casa de baixo e sobe o próximo para a casa seguinte. Ok? Como vocês viram lá nos vídeos anteriores. Então, pessoal, resolvam as continhas, os probleminhas, caprichem aí na cópia do caderno. Esse arquivo do PowerPoint, para vocês copiarem com calma, não precisarem ficar pausando o vídeo, vai ser enviado junto com a aula, tá bom? Para vocês copiarem bem direitinho aí com calma. Então, pessoal, ó, bons estudos.
Do que vocês precisarem, a prof está à disposição para tirar dúvida, para explicar alguma coisa que vocês não entenderam. Contem com a prof, é só mandar mensagem. A prof segue com muitas saudades de todos. Se cuide. Um grande beijo e até a próxima aula.